Bem-vindo ao Reddit Stories, onde a sogra do autor original está tentando enganá-lo. A mãe da minha esposa quer que eu pague o conserto das joias dela. Será que sou o idiota? Minha irmã e eu planejamos uma grande viagem em família com meses de antecedência. Alugamos uma casa grande perto do lago, espaçosa para acomodar nossas duas famílias com conforto. Seriam 2 semanas relaxantes. Na primeira semana, os pais da minha esposa estariam conosco. Na segunda, a família da minha irmã se juntaria. Éramos eu, minha esposa, nosso filho de 1 ano e nossa cachorra resgatada, Daisy. Depois, minha irmã, o marido e os filhos de 5 e 3 anos. Tudo parecia perfeito no papel. Daisy é uma cachorra doce, mas fica ansiosa com pessoas novas. Ela se dá bem com as crianças e adora meu cunhado. Ela só fica desconfiada com estranhos. Antes de chegarmos, deixei claro que manteríamos a Daisy na coleira. Meus sogros e nós concordamos que sempre estaríamos presentes quando ela estivesse solta. 2 dias depois, minha sogra decidiu que as regras não se aplicavam a ela. Ela é do tipo que se diz amante de cachorro, só por ter tido cães a vida toda. Do tipo que ignora todo o bom senso e insiste que os animais simplesmente a amam. Eu tentei ser educado. Naquela tarde, Daisy descansava ao lado da minha cadeira quando Karen, vamos chamá-la assim, se aproximou com um petisco. Ela sorriu e perguntou se podia dar o petisco para Daisy. Eu concordei e expliquei como fazer isso com segurança. Abaixe-se para não ficar acima dela, mexa-se devagar e deixe Daisy ir até você primeiro. Karen assentiu como se estivesse ouvindo, mas imediatamente fez o contrário. Ela se inclinou diretamente sobre Daisy, com os braços estendidos, como se estivesse alcançando uma criança pequena. Daisy pulou de surpresa. Não foi ataque, só reação de susto. Peguei a guia dela e puxei de volta na hora. Ninguém se machucou, mas eu pude ver a irritação passar pelo rosto de Karen. Disse calmamente que talvez fosse melhor ela evitar interagir com Daisy pelo resto da semana. Ela me deu aquele sorrisinho forçado que as pessoas usam quando estão ofendidas, mas não querem admitir. Achei que isso era o fim do assunto. Alguns dias depois, os outros saíram à tarde. Em casa estavam apenas eu, o bebê, uma das crianças e meus sogros. Eu empilhava blocos com meu filho no chão quando ouvi Karen e o marido conversando alto na mesa de jantar. Era uma conversa tão alta que parecia querer que você ouvisse. Eles estavam dizendo coisas como: vamos ter que consertar isso quando chegarmos em casa e talvez a gente consiga encontrar alguém que não cobre muito caro. Tentei ignorar, mas a conversa era vaga o suficiente para ser uma isca. Finalmente perguntei sobre o que eles estavam falando. Karen olhou para cima com uma expressão inocente e disse que a tornozeleira dela tinha quebrado. Ela não sabia quando. Talvez tenha sido quando ela esbarrou em algo, brincou com as crianças ou quando a Daisy pulou nela. No começo da semana, eu disse: "Ah, que pena", e deixei por isso mesmo. Ninguém voltou a falar no assunto durante o resto da viagem. Passamos mais 4 dias juntos sem mencionar a pulseira. Ela sorriu e agiu como se nada tivesse ocorrido. 2 semanas depois das férias, meu celular vibrou e era minha esposa. Ela disse que a mãe dela tinha consertado a pulseira e agora queria que eu enviasse $100 para ela. Eu fiquei realmente chocado. Liguei diretamente para a Karen porque queria ouvir a explicação dela. Ela disse que achava que meu cachorro devia ter quebrado ao pular nela. Eu lembrei a ela que ela ignorou minhas instruções claras sobre como se aproximar da Daisy. Ela até disse que não tinha certeza de quando aquilo quebrou. Também destaquei que ela teve várias oportunidades de falar sobre isso durante a viagem. Ela esperou 2 semanas, nunca falou nada pessoalmente e agora esperava que eu pagasse. Falei diretamente que não iria pagar. Se ela tivesse sido honesta, provavelmente teria ajudado para evitar confusão. Mas me mandar uma cobrança depois do ocorrido, sem chance. Ela não gostou da resposta. Parece que ela ligou para minha esposa logo depois e disse que fui rude e não quis assumir a responsabilidade. Minha esposa me ligou pedindo desculpas por ter repassado a mensagem, pois sabia como a mãe dela podia ser. Karen não havia terminado. Passou a dizer a parentes distantes que meu cachorro feroz destruiu suas joias preciosas. Era ridículo. Daisy é uma cachorrinha resgatada de 9 quilos que fica assustada até com o aspirador de pó. Enviei uma mensagem pela minha esposa para ela repassar. Se quiser falar novamente, avise-a. Preciso de um recibo da pulseira, do conserto e uma declaração dizendo que foi o cachorro que fez isso. Caso contrário, o assunto está encerrado. Isso acabou com tudo na hora.
Minha esposa disse que a mãe dela ficou quieta depois disso. Pelo visto, o pai dela mandou ela deixar pra lá e parar de se envergonhar. Ela nunca mais tentou falar diretamente comigo. O curioso é que semanas depois, soubemos que ela tinha um amigo que consertava joias e inventou o preço de $100. Esperando que eu fosse educado demais para questionar. No próximo encontro de família, ela ficou distante. Ela não disse uma palavra para mim e também não chegou perto da Daisy. Então, eu sou o idiota por me recusar a pagar? Não é esse o idiota? Isso é típico de Karen. Ela ignorou suas instruções, assustou o cachorro e ainda tentou te cobrar como se fosse uma transação comercial. Mesmo se o cachorro tivesse quebrado, o que parece quase impossível, teria sido culpa dela por se inclinar quando você disse para não fazer isso. E $100, por favor. Eu já tive joias consertadas de graça antes. Ela só estava sondando para ver se você pagaria sem fazer perguntas. Você foi calmo, direto e mostrou os recibos. Muitos perderiam a cabeça naquela ligação. Ou vamos consertar em casa mostra que ela já planejava esse golpe nas férias. Você escapou de uma enrascada. No entanto, foi um pouco tolo dizer que você teria pago por isso se eles tivessem comunicado mais cedo ou melhor. Se eles mostrarem essa mensagem, pode parecer que você admitiu o erro do cachorro. Na próxima, limite-se aos fatos e evite especular. Mesmo assim, você não foi o babaca. Ela ignorou as instruções dele, assustou o cachorro e depois enviou uma conta para ele. Esse concerto de R$100 feito pelo amigo dela parece pura contabilidade criativa. A história dela se desfez ainda mais fácil que a pulseira. Eu seria o babaca se eu parasse de fazer todos os favores para o meu ex depois que ele recusou o único favor que eu pedi? Tenho 30 anos, sou mulher. Meu ex-marido Greg, de 38 anos, e eu temos 2 filhos, Luísa, de 9 e Theo, de 7. Nos divorciamos há 5 anos e desde então temos guarda compartilhada. Mantemos tudo civilizado, sem brigas por dinheiro. Sempre dividimos igualmente o tempo das crianças e ambos somos flexíveis diante de imprevistos. Greg se casou de novo há alguns anos. Sua esposa Tessie, de 38 anos, tem um filho com ele e outro a caminho. Eu também vou me casar com meu noivo Luke, que tem 36 anos. Estamos juntos há 3 anos e ele se dá muito bem com meus filhos. Temos um grupo só nosso para tratar das crianças e da logística, sem assuntos pessoais ou complicados. Esse arranjo funcionou bem até recentemente. Quando Tessie me contou que a data da cesariana estava chegando, eu imediatamente disse que poderia ficar com Luísa e Ted. Na semana em que estavam comigo, pensei que precisariam de um tempo calmo para se recuperar e se adaptar ao novo bebê. Eu me ofereci para ficar mais uma semana com eles, disse Tessie. Isso ajudaria, então concordamos. Agora chegou minha vez de pedir ajuda. Luke e eu planejamos uma lua de mel de 3 semanas. Economizamos anos para essa viagem dos sonhos, que cai justamente nas minhas semanas de custódia. Procurei o Greg e perguntei se ele podia ficar com as crianças uma semana, já que já estariam com ele após o casamento. Não era um grande pedido, já fiz muito mais por eles antes. Enviei imediatamente um itinerário detalhado para que soubesse onde estaríamos e como nos encontrar. Esperei ele confirmar. Alguns dias depois, em vez de uma resposta normal, recebi essa mensagem longa do Luke. Era um e-mail longo que ficava dando voltas sobre como era terrível uma mãe tirar férias longas sem os filhos. Ele me acusou de largar a Luísa e o Ted com eles, só para eu sair por aí e me divertir. Dizia que eu era egoísta por pedir para uma mãe jovem cuidar dos meus filhos enquanto ela já estava cuidando dos próprios bebês. Foi insultante do começo ao fim. Para contextualizar, eu já fiz muito por eles ao longo dos anos, principalmente para facilitar as coisas em relação às crianças. Busco eles na escola diariamente. Nas semanas do Greg, levo as crianças à casa dele porque ele trabalha até tarde e até se não quer sair com o filho deles. Eu também levo as crianças a todas as consultas médicas, escola, eventos e atividades, já que eu trabalho em horário flexível e o Greg não. Quando Tessie teve o primeiro bebê, fiquei com as crianças por 1 mês. Quando o Greg viaja a trabalho, eu cuido de tudo, inclusive do gato deles, porque a Tessie não quer trocar a caixa de areia. Deixei o Greg usar meu carro velho após o acidente dele. 7 meses depois, ele ainda não devolveu. E mesmo assim, quando pedi um favor, recebi um texto enorme me criticando. De tanta frustração, fiquei mesquinho, ainda mais porque eles agem como se sempre deixássemos as crianças com eles. Então eu passei pelos últimos 4 anos de mensagens e fiz uma planilha no Excel mostrando quantas vezes cada um de nós pediu para o outro ficar com as crianças e por quanto tempo.
Ambos fizemos pedidos, mas eles solicitaram que ficássemos com as crianças por 87 noites em 52 vezes, enquanto pedi por 12 noites em 8 ocasiões. Obviamente, isso faz sentido já que eles têm um bebê e eu não mandei isso para eles nem nada, mas foi bom saber que eu não estou louco. Meus amigos estão divididos. Alguns disseram que eu deveria parar de fazer qualquer coisa extra por eles completamente. Outros se preocuparam que isso poderia criar uma tensão que talvez prejudicasse as crianças. Isso foi o que me impediu de me afastar totalmente. Amo Louisa e Ted mais que tudo. Começo a notar que o que Greg e Tessie chamam de coparentalidade é só eu assumindo tudo enquanto eles agem como se eu devesse algo. Penso seriamente em encerrar os favores não pagos que não fazem parte do acordo de custódia. Cansei de dirigir por eles, cobrir suas falhas, cuidar do gato e resgatá-los quando tudo fica caótico na casa deles. Eu sou o babaca por impor esse limite agora? Você não está errado de jeito nenhum. Eles se aproveitaram da sua bondade e esperaram que você continuasse fazendo isso para sempre. Quando você precisou de algo, eles revelaram quem são. Pare com favores e mantenha só o profissional. Pessoas assim não respeitam generosidade. Elas simplesmente esperam por isso. É absurdo te chamarem de egoísta por querer uma semana de folga, já que você fez meses de trabalho extra por eles. A desculpa de mãe jovem também é ridícula. Greg é o pai aqui, não só a esposa dele. Se ele não consegue cuidar dos filhos por mais uma semana, o problema é dele, não seu. Você foi bonzinho tempo demais. Que bom que percebeu como isso é desequilibrado. Pare de fazer tudo, siga o cronograma de custódia e deixe que eles cuidem da própria casa. Isso não é mesquinharia, é amor próprio. Atualização. Meu último post teve bem mais atenção do que eu esperava, e os comentários me mostraram o quanto eu estava ignorando. Na verdade, eu não era só um bom copai, era um assistente gratuito. Muitos de vocês apontaram como essa situação toda era unilateral, e vocês estavam certos. Para contextualizar, Greg e eu temos uma longa história. Nos conhecemos desde a infância. Crescemos na mesma rua e começamos a namorar na faculdade, quando eu fiquei grávida. Ele não fugiu da responsabilidade, ele assumiu, se casou comigo e fez questão de garantir que eu pudesse terminar a faculdade. Ele trabalhou em tempo integral enquanto eu estudava e até pagou minha mensalidade. Nunca vou negar. Após o nascimento das crianças, tudo mudou. Eu estava satisfeito com 2 filhos, mas Grego queria mais, e nem mesmo a terapia conseguiu resolver essa diferença. Pediu o divórcio, não por rancor, mas porque ficou claro que seguimos caminhos diferentes. Após o divórcio, Grego seguiu prestativo. Ele me ajudou a montar a nova casa, consertar coisas e garantir uma transição tranquila para nossos filhos. Quando ele se casou de novo, fiquei muito feliz por ele. Cobri para ele e Tessie várias vezes quando precisaram de uma pausa ou tempo para se adaptar. A diferença agora é que não é mais mútuo. A apreciação e o respeito que existiam antes se foram. Após o longo e-mail dele, fiquei furioso, desrespeitado e sem reconhecimento. Mas antes que eu pudesse responder, Greg ligou. Ele começou pedindo desculpas. Ele afirmou que Tessie escreveu o e-mail por estresse e que ela havia interpretado mal minha mensagem. Ela pareceu entender que pedi para ficarem com as crianças por 6 semanas, não uma. Voltei e reli meu e-mail. De fato, se você lesse rapidamente, sem nenhum contexto, eu consigo ver como alguém poderia confundir o prazo. Ainda assim, isso não justificava o tom da mensagem. Greg admitiu que o e-mail foi inadequado. Ele comentou que Tessie estava sobrecarregada com a gravidez, os desafios dos filhos pequenos e as necessidades médicas da minha filha. Ele perguntou se poderíamos recomeçar. Respondi que a mensagem era totalmente inadequada e fora de propósito. Perguntei se ele concordava com algo que Tessie escreveu e ele disse que não. Então, expus minha decisão. Falei que ficaria com Louisa e Ted enquanto Tessie fizesse a cesariana e os manteria comigo no próximo período de custódia. Isso lhes daria cerca de 10 dias para se recuperarem, o que era justo. Depois disso, não assumiria mais responsabilidades extras. Se não soubessem administrar a casa no tempo deles, era problema deles. Eu lembrei a ele que quem era pai do novo bebê era ele, não eu, e que eu não continuaria assumindo coisas que não eram minha responsabilidade. Greg alegou que a situação em casa era caótica, o filho tinha crises frequentes e Tessie estava exausta. Disse a ele que entendia, mas eram desafios que precisavam enfrentar. Eu fui paciente por anos, mas o limite precisava ser estabelecido em algum lugar. Então eu disse algo a ele que claramente o chocou.
Eu disse que de agora em diante eu só faria o que está escrito no nosso acordo de custódia, nada além disso. Se eu buscasse as crianças na escola, ele ou Tessie poderiam pegá-las em minha casa nas semanas de custódia dele. Se eles precisassem de ajuda extra porque a casa deles era estressante demais ou porque a agenda estava apertada, eles teriam que se virar. Também falei que, se notasse que voltavam a depender muito de mim, eu pensaria em pedir a guarda principal. Foi aí que ele ficou em silêncio. Acho que ele finalmente percebeu que eu não estava blefando. Ele pediu desculpas de novo e disse que cuidaria disso daqui pra frente. Tessie me enviou uma mensagem curta à noite pedindo desculpas. Pareceu sincero, mas eu não respondi além de um reconhecimento educado. Eu não estava bravo naquele momento, só tinha acabado pra mim. Acho que aquele pedido de desculpas foi mais para controlar danos do que por arrependimento. Ninguém escreve um e-mail tão cruel sem querer dizer aquilo, pelo menos na hora. Aprendi muito com isso. Por anos, continuei dizendo sim porque parecia ser o certo a fazer pelas crianças. Mas bondade não deve significar deixar as pessoas passarem por cima de você. Daqui pra frente, tudo será conforme as regras. Vou seguir o cronograma e cuidar da minha parte, deixando o Greg com a dele. Não vou mais deixar o caos deles afetar minha paz. E só pra constar, não retruquei sobre o carro. Avisei que precisava resolver logo o transporte, pois tinha outros planos para o carro. Esse carro é para ir para a enteada de uma amiga quando ela tirar a permissão de aprendiz. Ela tem 15 anos e vai refazer a prova semana que vem. Assim que ela passar, o carro vai embora. Quanto ao gato, deixei claro que não vou limpar a caixa de areia de novo. Gosto do gato e ajudei, mas não é minha obrigação. Greg e Tessie são adultos com casa e animais próprios. Eles podem se virar. A verdade é que não odeio nenhum dos dois, só não confio mais neles. Eles terão muito trabalho com o novo bebê e a vida ficará mais complicada para eles, mas não preciso carregar esse peso. Passei anos criando um lar seguro e amoroso para meus filhos. O resto é com eles. Luke e eu agora focamos no casamento e depois na lua de mel no Japão. Isso está na nossa lista de desejos há anos e não vou deixar ninguém estragar isso. Minhas prioridades são meus filhos, minha paz e a vida que conquistei. Se Greg e Tessie não respeitarem isso, terão que aprender a se virar sem mim. Greg aparenta estar acostumado a ser salvo. Quando você parou de resolver seus problemas, ele entrou em pânico. Acho que a Tessie só pediu desculpas ao notar que perderiam a ajuda gratuita deles. Mantenha-se no seu plano. Atualize 2. Já se passaram alguns meses desde todo aquele caos e as coisas finalmente se acalmaram, pelo menos do meu lado. O mundo de Greg e Tessie ainda parece um circo, pelo que ouvi. Eles receberam o bebê há cerca de um mês. Ele está saudável. Ainda bem que fiquei com Luísa e Ted naquela semana, como prometi. Tudo ocorreu bem. As crianças visitaram o novo irmão e ficaram animadas para conhecê-lo. Mas é claro, nem isso poderia acontecer sem algum tipo de drama. Uma semana antes da cesariana da Tessie, ela me enviou uma mensagem longa e confusa dizendo isso. Quando levei as crianças ao hospital, não me deixaram subir. Ela pediu que eu aguardasse no saguão até o fim da visita. Ela disse que Greg estaria ocupado e não poderia ajudá-los a subir. Eu só fiquei tipo, ok, não fazia sentido. No primeiro bebê, fui convidado a conhecer o recém-nascido. Agora, nem podia entrar no elevador. Aparentemente, não discuti, apenas pedi que a mãe do Greg levasse as crianças por mim. Ela ficou feliz em ir e ajudar, mas quando a Tessie descobriu, ela ficou chateada. Ela disse que eu agi pelas costas dela. Nesse momento, eu simplesmente deixei passar. Não estou mais interessado em ser arrastado pelos humores dela. Depois disso, cortei totalmente a comunicação com ela. Excluí o grupo e agora só converso diretamente com Greg sobre assuntos das crianças. Tessie ainda me manda mensagens de vez em quando, mas eu não respondo, a menos que seja algo importante sobre Luísa ou Ted. Notei uma calma estranha desde a mudança. Meu celular está mais silencioso e meu estresse diminuiu. Eu não percebia quanto tempo eu perdia com as mensagens e exigências dela. As crianças estão ótimas. Eles percebem a tensão, mas não comento isso com eles. Deixo que sejam crianças. Quando estão comigo, focamos na escola, amigos e vida familiar. Só me surpreendi com algo que disseram ao Luke na semana passada. Eles disseram que, quando o irmãozinho tem uma crise, eles apenas sobem ou descem as escadas até tudo se acalmar. Disseram isso casualmente, como se não fosse importante. Luke me contou depois e isso ficou na minha cabeça. Não queria que eles achassem que fugir é a solução sempre que algo difícil acontece.
Disse calmamente que não deveriam ir embora só por estarem desconfortáveis. Disse que podiam me ligar se estivessem inseguros ou sobrecarregados, mas que o irmão ainda era da família. Eu não os repreendi, só queria que eles entendessem a empatia sem assumir responsabilidade. Aceitei que Greg e Tessie terão dificuldades próprias, que podem impactar as crianças. Mas isso vou lidar se acontecer. Agora foco em manter minha casa estável. Agora, sobre o casamento, foi o que mais me surpreendeu. Greg e Tessie acham que estão convidados. Não faço ideia do porquê. Talvez porque fui ao casamento deles anos atrás. Talvez porque eles acham que ainda somos amigos. Mas dado tudo o que aconteceu, convidá-los seria uma insanidade. Um amigo em comum disse que Tessie comentou achar que eles iriam comparecer. Quando ela soube dos planos do casamento, aparentemente disse algo como: "Bem, é claro que estaremos lá." Eu ri quando soube que Greg e Tessie não vão vir. Não existe a menor chance de eu deixar esse tipo de tensão entrar em uma sala cheia dos meus amigos e da minha família. Meu casamento deve ser alegre, pacífico e sagrado. Eles não vão fazer parte disso. Não quero fazer alarde, só não vou enviar o convite de forma discreta. Se perguntarem, direi que nosso relacionamento mudou e quero focar só nas crianças. De todo modo, essa é a verdade. Tessie disse a alguém que, se eu continuar assim, podem me levar ao tribunal por pensão alimentícia. Ela disse que só não fizeram isso ainda porque sou útil. Isso também me fez rir. Eu ganho mais dinheiro do que o Greg, sim, mas pensão alimentícia não depende só da renda. Também fico mais com as crianças e cuido quase todas as consultas escolares e médicas. Mesmo que eles tentassem me levar ao tribunal, os números não estariam a favor deles, mas eu segui alguns dos seus conselhos. Passei a registrar detalhadamente cada noite, dia extra com as crianças e todas as despesas cobertas. Isso deveria ter sido compartilhado. Usei cores diferentes na planilha. Greg ainda não sabe, mas se eles forem pelo caminho legal, estarei pronto. Também tenho um plano reserva para nossa lua de mel, caso, por qualquer motivo, Greg e Tessie tentem aprontar alguma coisa de última hora. Minha amiga e o marido cuidarão das crianças na semana. Não deixarei ninguém estragar a viagem. Luke e eu estamos sonhando com o Japão há anos e não vamos cancelar por causa do drama de outra pessoa. Olhando para trás, acho que toda essa situação me ensinou muito. Por muito tempo, achei que ser um bom copai era sempre dizer sim. Eu pensava que manter a paz era nunca contestar, mesmo que isso aumentasse meu trabalho. Isso não é equilíbrio, é exaustão disfarçada de cooperação. Agora aprendo a diferença. Eu ainda me importo em fazer o melhor para meus filhos, mas isso não significa que eu tenha que facilitar a vida de todo mundo. Percebi que paz verdadeira não vem do silêncio, mas de saber quando parar de se doar demais. Meus filhos estão felizes, minha casa está tranquila e, após anos, sinto que voltei a viver minha vida. Se Greg e Tessie se acertarem, ótimo, se não, tudo bem. Minha porta estará sempre aberta para as crianças, mas não para o caos delas. Você está absolutamente certo em não convidá-los. Eles são imprevisíveis, dramáticos e claramente ainda te veem como uma rede de segurança. Seu casamento deve ser tranquilo, não mais um palco para os problemas deles. Não acredito que ela realmente achou que seria convidada. Isso é ilusão. Você já foi generoso demais. Mantenha seu plano, guarde seus registros e deixe que eles se virem sozinhos. Então, depois de anos se esforçando ao máximo, ela finalmente se impôs. Acho que ela percebeu que manter a paz era só um código para fazer o trabalho dos outros. Ter limites não te faz vilão, só mantém sua sanidade. E, sinceramente, nada demonstra mais crescimento do que dizer não e realmente querer dizer isso. Paciente do pronto-socorro insiste em ir para casa, comer e tomar banho antes do atendimento. Trabalho no pronto-socorro de um hospital local. E deixa eu te contar, se você quiser ver toda a variedade do comportamento humano, é só fazer um plantão de fim de semana lá. Trabalhei tempo suficiente na medicina de emergência para saber que o medo faz as pessoas agirem estranho. Alguns choram, outros travam completamente, e alguns se convencem de que as regras do hospital ou da física simplesmente não se aplicam a eles. Isso foi numa noite de sábado no pronto-socorro local, quando tudo já estava caótico. A sala de espera estava lotada, os monitores apitavam e todas as enfermeiras pareciam estar se movendo em velocidade acelerada. Atendíamos sempre os mesmos casos, entorses, dor no peito e desidratação. Algumas pessoas que simplesmente não estavam se sentindo bem e queriam ter certeza de que estava tudo certo.
Uma mulher entrou sozinha dizendo que não se sentia bem, mas não aparentava sofrimento evidente. Então ela foi triada, examinada pelo médico e, eventualmente, colocada em um dos quartos do pronto-socorro para uma avaliação mais detalhada. Horas depois, os exames indicaram necessidade de internação hospitalar para tratamento. Nada dramático, mas sério o bastante para exigir monitoramento. Quando a enfermeira disse que ela seria levada para o andar de cima, ela de repente anunciou que queria ir para casa, primeiro para tomar banho e comer alguma coisa. Antes de ser internada, ela disse que voltaria logo em seguida. A enfermeira tentou explicar calmamente que, uma vez que alguém é internado, precisa permanecer sob os cuidados do hospital. Se ela saísse, a internação seria cancelada e teria que recomeçar o processo. Triagem, espera, atendimento e reavaliação novamente. A mulher não gostou nada disso. Ela disse que não era prisioneira e que tinha o direito de cuidar de si mesma. Ela tinha o direito de ir embora, mas o momento e sua atitude mostraram que não entendia o risco que corria. A equipe a tranquilizou dizendo que ela poderia comer assim que fosse liberada e que poderia tomar banho depois de estar acomodada em um quarto. Ela não ouvia nada disso. Após alguns minutos de discussão, disse que ia para casa de qualquer jeito. Ela juntou suas coisas e saiu, sem papelada, sem alta oficial. Anotamos, limpamos o quarto e fomos ao próximo paciente. Horas depois, a noite ficou mais agitada. Por volta da meia-noite, ela voltou com o cabelo limpo, roupas novas e uma sacola de comida para a viagem. Ela foi até a enfermagem e disse que estava pronta para ser internada. Quando avisaram que o quarto não estava disponível e ela teria que refazer o processo, seu semblante passou de calmo a raivoso. Ela não entendia por que o hospital não continuava de onde parou. Ela disse que já havia sido internada e era injusto esperar de novo. A enfermeira da triagem tentou mais uma vez explicar que o pronto-socorro estava lotado. Ela precisaria ser reavaliada por um médico antes de qualquer outra ação. Não havia como furar a fila, nem mesmo para alguém que já tinha estado aqui antes. Quando ela pegou o celular e realmente discou 911 de dentro do pronto-socorro, todo mundo por perto simplesmente ficou paralisado por um segundo. Não estávamos chocados, só cansados. Essas coisas já não surpreendem após alguns anos aqui, mas ainda fazem pensar como alguém chega a esse ponto. Alguns minutos depois, a central avisou pelo rádio que os policiais estavam a caminho. 2 policiais chegaram e perguntaram o que ocorria. A mulher começou a contar uma história sobre como tinha sido internada horas antes e que o hospital a expulsou. A enfermeira explicou de forma breve. Ela saiu contra orientação médica. Seu quarto foi realocado e agora precisava recomeçar. O policial olhou da enfermeira para a paciente e disse, o mais gentilmente possível, senhora, não é assim que funciona. Ela ficou em silêncio por um instante, como se não esperasse a resposta. Então, ela voltou a argumentar, insistindo que não deveria esperar, pois já tinha feito tudo isso. Após alguns minutos, os oficiais repetiram as 2 opções, fazer o check-in e esperar como todos ou ir embora. Eventualmente, ela foi embora. Dessa vez, sem gritos ou escândalo, só um gesto exausto de negação antes de sair para a noite. Não sabemos o que aconteceu depois. Talvez ela tenha procurado outro pronto-socorro ou ido para casa esperar. Espero que ela esteja bem. Mas naquela noite, ao arrumarmos a sala e voltarmos ao trabalho, todos sentiram a mesma frustração silenciosa. Acho que não era realmente sobre direito. O medo faz as pessoas perderem a confiança no sistema e até em quem tenta ajudar. Já vi isso centenas de vezes. As pessoas chegam assustadas, machucadas e tentam retomar o controle como podem. Alguns se irritam, outros saem e alguns chamam a polícia. Mas no fim das contas, hospitais não são feitos para conveniência, são feitos para cuidar e cuidar leva tempo. Recentemente, tive um problema de saúde e fui ao pronto-socorro. Depois de alguns exames, decidiram que eu precisava ser internado em um hospital maior, a cerca de 20 minutos dali. Perguntei se podia dirigir até lá, mas disseram que não, pois não queriam que eu ficasse sem cuidados médicos, mesmo por pouco tempo. Percebi então que era mais grave do que imaginava. Me deram 2 opções, ir de ambulância ou sair contra a orientação e reiniciar o processo. Escolhi a ambulância e informei a segurança que meu carro não estava abandonado. Se você está no pronto-socorro, banho ou lanche, não deveriam ser prioridade. Tendo passado por isso algumas vezes, aprendi a me limpar antes e a manter uma bolsa pronta. Você nunca sabe quando pode ser internado. Já teve uma assim? No mês passado, a mulher foi internada para observação, mas ficou entediada e saiu para fumar.
Voltou 3 horas depois com compras e um Starbucks, furiosa porque deram seu quarto para outra pessoa. Ela repetia: "Mas minhas coisas ainda estão lá, senhora. Eram só uma ginger ale pela metade e meias do hospital." Ela realmente saiu do pronto-socorro para tomar banho e comer, e voltou esperando que o quarto dela ainda estivesse reservado, como se fosse uma reserva de hotel. Quando isso falhou, ela chamou a polícia para a triagem. Corajosa, irmã. Corajosa, mas pouco esperta. Sabe, você atingiu o auge da arrogância quando é a polícia que está te explicando as regras do hospital. Meu noivo convidou a ex-ficante dele para o nosso casamento pelas minhas costas. Tenho 23 anos, vou me casar em janeiro, e descobri que meu noivo, Marcos, de 25, convidou a ex-ficante para nosso casamento. Sem me consultar, eu e o Marcos nos conhecemos em um aplicativo de namoro há 2 anos, após ele terminar um relacionamento. Sinceramente, é confuso o que ele e Tracy tinham. Se conheceram por um amigo e começaram a sentir algo um pelo outro. Marcos disse que nunca namoraram ou ficaram, mas era mais que amizade. Ele ainda guarda as cartas, os presentes e fala sobre ela. Tracy e ele tentaram manter a amizade após o término, mas ela sumiu ao saber que começamos a namorar. Vi nas redes sociais dela que está em um relacionamento, então não me preocupo que tente ficar com meu noivo de novo. Eles não se falam há 2 anos, mas ele ainda tem o contato dela. Descobri que ele a convidou ao conferir nossa lista e ver o nome dela. Sei que Tracy não ameaça nosso relacionamento, mas Mark convidá-la sem me avisar me faz sentir mal sobre o casamento. Ele diz que não sente nada por ela, mas ainda assim enviou um convite para ela. Talvez seja insegurança minha, mas o medo de que ele ainda não superou ela está dominando meu coração. Eu não quero perdê-lo. Ele provavelmente não superou ela, já que nunca tiveram nada. Para ele, ela pode ser a que escapou. Se eu fosse o autor original, eu teria uma conversa muito séria com eles. Autor original. Não entendo por que ele não superou ela, já que nunca tiveram nada. Segundo o Mark, ele não quis o relacionamento, pois Tracy estava começando a vida. Ele agiu sem te avisar ao convidar alguém cujas cartas de amor ainda guarda. Só de não ter comentado já é um alerta. Se ela é mais importante para ele do que seu conforto no casamento, talvez adie a cerimônia. Ela pode não ser uma ameaça para o seu relacionamento, mas parece que os sentimentos do seu noivo são uma ameaça. Diga a ele que você não a quer lá e ponto final, e que é melhor ele cancelar o convite. Você vai ter que repensar o casamento, porque começar agindo pelas suas costas não dá. Sinceramente, não dá para ficar com alguém em quem não confia, e não se pode confiar em quem age pelas suas costas. Atualização. Após ler os comentários e falar com amigos, percebi que Mark nunca superou de verdade a Tracy. No início, neguei, mas saí com Tom, de 24 anos e melhor amigo dele, para entender o que houve entre eles. Segundo ele, Tracy e Mark se conheceram por amigos em comum. Ela tinha 17 anos e recém ingressou na universidade, enquanto Mark quase se formava. Eles foram amigos por 2 anos até surgirem sentimentos. Mark já trabalhava e ela ainda cursava faculdade. Ele só quis oficializar o namoro após a formatura, então, apesar das cartas, presentes e feriados juntos, nunca foi algo oficial. O Mark me contou que todo mundo do antigo grupo de amigos deles achava que eles iam se casar, já que eram tão fofos juntos. Então, o término deles foi realmente imprevisível. A Tracy foi quem terminou com o Mark por causa dos valores religiosos deles, já que não estavam alinhados, pois ela queria se guardar até o casamento. Eles decidiram se separar e talvez tentar novamente no futuro. Depois que eu e Mark começamos a namorar, Tracy viu que não valia a pena esperar e passou a sair com outros. Então, ela bloqueou ele em tudo, menos no e-mail, só para ter um recomeço limpo. No final, eu finalmente percebi que o Mark só tinha esperança de que a Tracy voltasse para ele por causa das conversas deles sobre tentar de novo, depois de um tempo. Isso dói muito, porque eu o amava. Ainda não o confrontei. Estou abalado e não sei se esse casamento vai acontecer. Atualizo quando me acalmar e confrontá-lo. Atualização. Casamento cancelado. Meus pais estão cuidando de tudo por mim. Sinto como se tivesse voltado à infância quando meus pais resolviam meus problemas. Falei com o Mark após conversar com o Tom e contei tudo o que estava passando. No início, ele foi indiferente e parecia querer fugir da situação. No final, o Mark disse que nunca amou alguém como a Tracy, porque era algo puro e inocente. A Tracy era como um raio de sol para ele. Ouvir o homem que amo admitir o quanto amou outra mulher é muito doloroso. Comecei a chorar, soluçando durante a conversa.
Mark disse que me ama, mas de um jeito diferente. Perguntei por que convidou ela para nosso casamento e ele não soube responder. Por que ele trocou nosso futuro pelo passado? Doeu muito. Mark disse que sabia que Tracy não o bloqueou no e-mail, pois ele a ajudou a conseguir o primeiro emprego. Questões profissionais estavam envolvidas, por isso ele enviou a ela o convite do nosso casamento, mas sem más intenções. Quando perguntei, Mark disse que queria que ela nos visse juntos e percebesse o que perdeu, pois ficou magoado ao saber que Tracy estava grávida e não era casada. No momento em que o Mark mencionou a gravidez da Tracy, um sinal de alerta começou a soar na minha cabeça. Como você soube da gravidez dela? Você disse que ela te bloqueou em tudo. Vi o pânico nos olhos dele quando começou a gaguejar. No fim, fiz ele entregar o celular e vi que tinha mais de 5 contas para segui-la. Meu estômago ficou embrulhado e senti que ia vomitar. No final, decidi cancelar o noivado, já que ele era tão estranho. Mark se ajoelhou, pediu perdão e disse que me ama, mas de um jeito diferente do que sente pela Tracy. E que só estava magoado porque ela se entregou para outra pessoa enquanto ele implorou para ela inúmeras vezes. Senti ainda mais nojo dele por achar que tinha direito sobre ela. Também contei tudo para a Tracy e relatei o que ele disse. Não sei se ela viu minhas mensagens, mas espero que veja. O ciúme que sentia dela virou pena, pois nenhuma mulher deveria passar pelo que o Mark fez. Mark quer me ver e não quer terminar, mas estou tão cansado. Esta é minha última atualização, pois já conversei com a Tracy sobre o ocorrido. Nos encontramos em um café e no início eu estava nervoso sem saber como ela reagiria. Ela apenas respondeu, "Oi, vamos conversar com um café." Enquanto eu a esperava, sentia minhas costas suando e diversas emoções. Tracy chega e entendo por que Mark era tão obcecado. Ela é uma das mulheres mais bonitas que já vi. Ela está bonita nas fotos, mas pessoalmente é ainda mais. Tracy me cumprimentou e perguntou se eu queria ir até a casa dela para conversar, pois ficar muito tempo fora a cansa. Pedimos um café para a viagem e ficou estranho. Agora vou contar o que ela me disse. Primeiramente, ela pediu desculpas por ser o motivo de eu estar solteiro agora, o que eu garanti para ela que não era culpa dela. Tracy disse que recebeu o convite, mas não quis participar do nosso casamento, pois já estava em um relacionamento feliz. Não faz sentido ver alguém do passado. Após ouvir a história de Tom e Mark, fiquei curioso e perguntei se continuaram amigos, pois parecia que ela queria manter contato após o término. E é o completo oposto do comportamento dela. Tracy ficou extremamente desconfortável com essa pergunta, mas mesmo assim me explicou por que disse aquilo. No início, ela era apaixonada por Mark, seu primeiro amor. Ela o descreveu como protetor, confiável, bonito e gentil, pois sempre lhe dava mimos e viagens. Tudo estava bem e doce, mas com o tempo, Mark realmente queria ficar com ela, e ela começou a fingir que estava doente só para evitá-lo. Ela disse que tinha um sexto sentido, dizendo para ela não fazer isso. 2 semanas depois que terminaram, eles voltaram a se falar. Como ela se sentia em dívida com ele, já que ele a ajudou a conseguir um emprego em uma empresa de prestígio e gastou muito dinheiro com ela em viagens, comida e presentes. Ela ganhou um Rolex de aniversário de 18 anos, o que me irritou porque ele nunca gastou tanto comigo. Quando Tracy soube que eu e Mark estávamos juntos, ela ficou aliviada. E finalmente, teve um motivo de verdade para bloqueá-lo em todos os lugares, já que ele ainda às vezes dava a entender que eles poderiam voltar a ficar juntos. No fim, contei que durante nosso relacionamento, Mark às vezes falava dela, o que era estranho no início. Deixei pra lá, pois ela fazia parte da história dele. Também falei das várias contas do Mark. No início, ela não acreditou. Mostrei pra ela as contas que conhecia, o que assustou, pois todas tinham nomes femininos, seguidores e fotos reais. A conta dela era pública. Pedi pra Tracy deixá-la privada. Ela criou uma nova com seu nome coreano e desativou a antiga. A gente se divertiu e virou amigo. Ela é muito doce e vi como o namorado a tratava como uma rainha. Fico feliz que ela encontrou o amor e se livrou do Mark. Sou o babaca por contar pra minha irmã. Meu apoio pra ela e pra minha sobrinha acaba em janeiro após descobrir que mentia. Minha irmã de 25 anos tem uma filha de 4. O pai é um típico irresponsável. Não trabalha, evita o tribunal, mora com a mãe e não tem identidade. Sustento minha irmã há 3 anos. Ela morava com nossa mãe, mas algo aconteceu. Agora vive em uma comunidade de aposentados e tem menos espaço. Minha mãe me pediu para garantir que minha irmã esteja bem, já que ela tem o bebê. Eu entendo que ela era jovem e que o pai do filho dela fingiu bem. Não a culpo por isso. Eu pago creche e aluguel para minha irmã, além de ajudar com material escolar, comida e roupas para minha sobrinha.
Ela é gerente na Target. Quando trabalha até tarde, deixo minha sobrinha dormir aqui. Geralmente, eu buscava minha sobrinha porque saio do trabalho às 5. Ela costuma deixar minha sobrinha, eu faço o jantar e minha irmã cuida do banho e do sono. Minha mãe recentemente deixou escapar que minha irmã vai para a Europa do dia 12 ao dia 17. Minha irmã disse que iria à Flórida para o casamento de uma amiga do ensino médio e perguntou se eu cuidaria da minha sobrinha. Eu disse que tudo bem, pois ela faz muitas horas extras. Pressionei nossa mãe e descobri a verdade. Ela está namorando, mas não contou que tem uma filha. Ele pensa que minha sobrinha é minha filha e que ela só me ajuda às vezes. Ele conheceu minha mãe, que parece gostar dele. Após descobrir, confrontei minha irmã e ela pediu desculpas. Falei que não me importo, ela tem até janeiro. Ela me disse que eu estava sendo frio e injusto com ela, já que eu disse que, se ela quiser namorar, como mãe solteira, é sua obrigação ser transparente e informar aos pretendentes que tem um filho. Ela afirmou que consegue separar as coisas, mas respondi, não consegue. Você tem uma filha e não pode mentir dizendo que ela é minha. Assim você se diverte sem assustar ninguém. Não entendo esse negócio de namoro. Ter um filho aos 21 anos com outro homem que não está presente é um grande sinal de alerta, foi o que eu disse para ela. Mentir sobre ter um filho é um grande problema e nunca funciona. Perguntei, ela quer fingir que a filha dela é minha para sempre? Ela falou que já sou como um pai para minha sobrinha. Será que sou idiota nisso? Sei que isso pode ser mais difícil para minha irmã, já que sem meu apoio, ela não consegue pagar o aluguel. Ela não consegue pagar uma creche com o salário da Target. Minha mãe me disse para fazer o que for melhor para minha sobrinha. Ela teme que, ao pressionar minha irmã, ela desmorone. Minha mãe tem medo que o que aconteceu com a filha da nossa tia aconteça com a minha irmã. Não vou mentir, essa resposta da sua irmã me deixou arrepiado. Você não é idiota por notar que essa dinâmica familiar precisa acabar. Mais importante, falo como quem já esteve no lugar da sua sobrinha há anos. Sua irmã vai causar danos psicológicos e emocionais nela ao tratá-la como um fardo que precisa ser escondido dos seus possíveis parceiros para que ela não os assuste. Será uma situação de amor duro que exigirá força e tato de você. Você deve cortar o apoio financeiro à sua irmã, mas seguir sendo um tio presente e carinhoso para sua sobrinha. Terminei com o cara porque a melhor amiga dele é mulher. Agora estou saindo com um novo cara, Beck, há algumas semanas. Eu já o conhecia há um tempo antes de começarmos a namorar. Ele é doce e incrível, e os 3 primeiros encontros foram ótimos, gostei muito de estar com ele, mas aqui está o problema. Ele tem uma amiga muito próxima, Kim, que parece estar sempre por perto. Durante o 4º encontro, ele falou muito sobre ela. Ela sempre era o foco das conversas, mesmo quando eu tentava mudar o assunto. Ele sempre voltava a alguma lembrança que compartilharam juntos. É claro, eles cresceram juntos e também namoraram em algum momento, então faz sentido que tenham muitas lembranças e química. Ele também começou a falar da viagem que planejam, indo com o carro dela e ficando na casa da família dela. No início, tentei ignorar porque também tenho uma amiga próxima do sexo oposto, mas nunca fazemos o que eles fazem. Nosso relacionamento é platônico e só jogamos Xbox juntos. Eu pedi para ele ser meu acompanhante no casamento do meu irmão, já que eu tinha direito a levar alguém. Isso foi após cerca de 2 semanas de namoro. Ele recusou, pois já tinha combinado de jogar boliche com amigos. Depois de falar com uma amiga em comum, descobri que ela também iria e que eles tinham combinado juntos. Fiquei pensando nisso por um tempo, e quanto mais eu pensava, mais isso me incomodava. Então, no nosso último encontro, eu disse que não queria mais continuar com o relacionamento. Ele ficou confuso, porque eu estava agindo normalmente até aquele momento. Ele me perguntou o motivo, e eu contei para ele. Eu disse, desculpe, isso me deixa desconfortável. Você é muito próximo da Kim, você fala bastante dela e ela parece importante para você. Como não sou oficial e não vou te dizer o que fazer, só vou me afastar porque isso me deixa desconfortável. Ele não reagiu bem. Disse que eu estava dando um ultimato, tentando forçá-lo a escolher e sendo manipulador. Eu insisti que eu simplesmente não estava de acordo com isso e não queria namorar alguém que tivesse esse tipo de relacionamento com alguém que não fosse sua namorada. Não éramos oficialmente namorados e senti que precisava terminar antes que algo desse errado. Peguei um Uber para casa porque não queria que ele me levasse e ele ficou furioso. Mais tarde, naquela noite, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era o Kim. Kim me mandou uma mensagem enorme dizendo que o Beck era louco por mim e que ela acha que estou errado em julgá-la sem nem ao menos tê-la conhecido. Ele disse que o magoei e fui manipulador. Respondi apenas que não a julguei. A natureza da amizade deles não me agradava e eu queria terminar as coisas antes que ficassem complicadas.
Ela sugeriu que eu desse outra chance a ele e que talvez devêssemos nos encontrar. Assim, veria que ela não é uma ameaça e poderíamos ser amigos. Não respondi para ela e depois a mãe dele e a minha mãe disseram que estou exagerando. Isso acabou se tornando um problema muito maior do que eu imaginava que seria. Eu não quero ficar com ele nem tentar de novo por causa de como eu sinto que todo mundo está sendo dramático. Fui acusado várias vezes de ser inseguro e não acredito que isso chegou a esse ponto. Não sou inseguro, só tive uma sensação ruim com a situação e não quis participar. Estou errado por isso? Devo dar outra chance para ele? Conversar com essa garota? Confie na intuição. Você foi adulto aqui, expôs seu ponto de vista, e então todo mundo presumiu dizer o que você deveria fazer. Esqueça eles. Você só se defendeu e mostrou que estava desconfortável. Não é truque ou jogo. Acho que você fez tudo certo aqui e deveria bloquear todas essas pessoas, exceto sua mãe, e deixar as coisas esfriarem um pouco. Se acontecer de novo, diga que já suspeitava de algo errado. O bullying deles após você expor seu ponto só confirmou que isso não era certo para você, autor original. Me sinto mal porque ele era super legal e parecia gostar muito de mim. Tive azar em relacionamentos e queria ficar com ele, mas ela me incomodava muito. Quero tentar, mas sei que é besteira e só vou me machucar. Você não está errado. Não sou ciumento, mas percebo que culpar você para justificar sentimentos é algo que merece atenção. Kim não deveria ter te mandado mensagem, mostrando que ela e Beck não têm limites saudáveis. Se você der uma chance a ele, provavelmente essa será a dinâmica. Sempre que você brigar com Beck, Kim vai interferir e saber se Beck não gostar de algo em você. Toda vez que você discordar de algo com Beck, Kim vai concordar e eles vão deixar isso bem claro para você. Toda vez que qualquer coisa acontecer entre você e Beck, Kim vai estar lá. Eu diria um grande não para isso, e você está certo em ter cuidado. Ninguém quer drama no começo de um relacionamento. E o mais importante sobre isso é o fato de que ele e ela vão pensar: você está sendo manipulador, quando a única coisa que você está fazendo é simplesmente se afastar de um relacionamento que você já percebe que vai ser problemático. Atualização. Não respondi a Kim, mas expliquei tudo para minha mãe, que me apoiou totalmente. Ela me contou que Beck ligou para a mãe dele, que é uma ex-treinadora minha, e contou isso para ela. Eu gritei com ele e tentei manipulá-lo porque eu estava me sentindo inseguro. Ele disse que terminei com ele quando ele não fazia o que eu mandava e ela provavelmente entrou em contato com a minha mãe depois disso. Como você verá pelo meu post, isso não era verdade. Eu contei isso para a minha mãe e descrevi a situação. Ela entendeu como eu me sentia e por que terminei com ele e disse que ele parecia um idiota. E ela ficou feliz que eu não o levei à festa do meu irmão para o casamento dele. Eu bloqueei o número do Kim e fiz o meu melhor para explicar com delicadeza à mãe dele o que realmente tinha acontecido. Sempre achei que ela acreditaria no filho, mas, surpreendentemente, não fez isso. Ela disse que ele realmente gostava de mim e, pelo visto, eu era um assunto muito comentado lá em casa antes de tudo isso acontecer. Ele era louco por mim e animado para ver onde nosso relacionamento ia dar. Ela reconheceu que o filho era imaturo às vezes, mas tinha boas intenções e foi gentil. Agradeci por sua sinceridade e compreensão. Eu disse que, embora entendesse, não podia simplesmente ignorar os sinais de alerta que me foram apresentados. Como nada mudou, e ele só tentou convencer outros de que estava tudo bem, tomei a decisão certa. Foi o que ela disse. Ela entendeu, e foi o fim disso, pelo menos com ela. O pior com Kim não acabou até que eu quase tive que largar meu trabalho no DoorDash. Eu entrego principalmente para idosos ou famílias com crianças. Enquanto descarregava compras em uma casa que só pediu pão, queijo e bacon, fiquei confuso e principalmente horrorizado. Quando percebi quem era, quem já tinha pedido na minha fila e me fez entregar em sua casa. De alguma forma, ela descobriu que eu estava trabalhando na área dela, eu não sabia que era de área dela e acho que ela fez de tudo para me encontrar. Então, eu a encontrei. Não por escolha, mas encontrei. Ela usou o nome da mãe dela para fazer o pedido. Ela imediatamente começou a me perguntar se eu ainda estava falando com Beck, se a gente ia voltar, se eu já tinha superado meu orgulho. Mesmo assim, pelo rosto dela, dava pra ver que sabia, só queria me irritar de todo jeito. De modo geral, agi como um idiota. Fui educado até ela perguntar se eu já tinha superado meu orgulho. Ao que eu respondi perguntando se ela já tinha superado o fato de que o namorado dela levou um fora. Ela não gostou nada disso e não aceitou o saco de bacon que eu estava tentando dar pra ela. Por mim, tudo bem. Legalmente, se um cliente recusa um produto entregue, você reembolsa e fica com ele, pois geralmente não é possível devolver alimentos. Como escrevo, como bacon crocante e delicioso. Fui embora e tudo está tranquilo.
Tenho um novo acompanhante para a festa de casamento do meu irmão, e ele é definitivamente só um amigo. Beck e Kim não sabem, então vou postar várias fotos nossas dançando a noite toda. Planejamos juntos e ele sabe de tudo, o que deixa ainda mais engraçado. Beck fica stalkeando minhas redes, tirando e pondo curtidas nos posts. Ele até denunciou uma foto minha que tinha eu e outro cara nela. Ele provavelmente vai continuar assim por um tempo e depois desistir, mas é divertido de ver. Estou seguindo em frente e, no geral, estou solteiro e feliz. Sou idiota por avisar minha esposa traidora um dia antes da formatura da nossa filha que eu pediria o divórcio. Minha esposa e eu somos casados há 20 anos e temos uma filha de 18 anos que se formou no ensino médio há alguns meses. Cerca de 6 anos atrás, descobri que minha esposa estava me traindo e tendo um caso que durou alguns meses. Eu realmente queria me divorciar, mas minha esposa estava muito arrependida. Ela largou o emprego, começou a fazer terapia. Ela prometeu cumprir todas as etapas de reconciliação que eu pedi. No final, decidi ficar com minha esposa por ela e pelo bem da nossa família. Por cerca de 5 anos, tudo ia bem. Tínhamos encontros, viagens românticas e muito amor. No 6º ano, tudo voltou à minha mente e não conseguia parar de pensar nisso. Decidi, após uma frase marcante da minha irmã, me tocar profundamente. Ela perguntou: "Você quer mesmo usar seu dom da vida com alguém que te traiu assim?" Ela me falou isso dias antes da formatura da minha filha, e então decidi que não aguentava mais. Um dia antes da formatura da minha filha, contei à minha esposa que logo pediria o divórcio. Minha esposa ficou chocada, chorou e disse que faria qualquer coisa, mas afirmei que minha decisão era final. A formatura da minha filha em si foi ótima, e eu estava realmente orgulhoso da minha filha, e minha esposa também parecia feliz. Mas minha filha percebeu que algo estava errado e me perguntou o motivo. A mãe dela parecia abatida e tentou forçar um sorriso. Falei para ela relaxar e curtir o dia. No dia seguinte, contei à minha filha que pediria o divórcio e ela ficou chocada, perguntando: "Como você pode fazer isso?" Para a mãe dela antes da formatura, e é por isso que a mãe dela não conseguiu aproveitar a formatura. Eu disse para ela que isso não era da conta dela, mas que nós dois sempre a amaríamos, independentemente de tudo. Minha esposa e eu agora estamos passando pelo processo de divórcio. Eu sou babaca? Você foi babaca. Poderia ter esperado alguns dias, se estava feliz, por que a frase da sua irmã te afetou tanto? Você se deixa influenciar facilmente? A aparência de um casamento perfeito é tão importante para você? O objetivo não seria entender melhor o outro e a si mesmo? Autor original não foi só aquela frase e não foi algo do momento. Pensei nisso há cerca de 1 ano e conversei com minha irmã. Ela disse que era hora de me priorizar e que eu merecia alguém que me amasse incondicionalmente, estivesse comigo nos bons e maus momentos e nunca me traísse. Você está tendo uma crise de meia-idade? Você a perdoou? Esperou 6 anos? Foi por causa de uma garota mais nova? Essas memórias surgiram e você trouxe o divórcio para a formatura. Sua filha nunca vai esquecer. Sim, você é o idiota. Atualização. Minha filha me ligou ontem à noite e disse que encontrou a postagem que eu tinha feito. Após ler meus comentários, ela perguntou como eu era tão cruel com a mãe dela e avisou que reduziria o contato comigo por um tempo. Eu disse a ela que sei que ela está passando por muita coisa e que sempre estarei ao lado dela, mas que vou respeitar a decisão dela de diminuir o contato. Então, isso não é exatamente a melhor notícia, mas a vida segue em frente. Este é o exemplo A. Como não lidar com a situação? Você conseguiu transformar sua esposa infiel na vítima e deu à sua filha todos os motivos para te odiar. Os detalhes do seu caso são: 1. Traição há 6 anos. 2. Você exigiu que sua esposa largasse o emprego como condição para a reconciliação, e ela atendeu. Vocês ficaram juntos 6 anos, pareciam felizes e tiveram fins de semana românticos. Você acredita que houve amor nesse período? 3. Agora, depois de toda essa reconciliação, vocês estão se divorciando. Você pediu o divórcio pouco antes da formatura da sua filha. Assim, teria o máximo impacto na festa que deveria ser sobre ela. Depois de 6 anos, presume-se que você poderia ter esperado 1 semana. 4. Você postou tudo isso no Reddit com um nome que sua filha poderia reconhecer. Não surpreende que ela esteja chateada com você por isso. Se esse comportamento é típico seu, acho que seu relacionamento com ela pode ficar bem frio daqui pra frente. Você é meio babaca, e imagino que tem mais coisa nessa história. Então, você foi babaca pela forma como fez as coisas, mas boa sorte com a sua vida.
Uau, nunca pensei que eu fosse sentir pena de alguém com histórico de traição, mas parece que a futura ex-esposa dele fez de tudo. Ele perguntou, tudo parecia bem até a irmã dele tocar em um ponto sensível, e de repente 6 anos de esforço não bastam. E a filha falando de memórias manchadas? Minha filha se recusa a arrumar um emprego porque isso vai prejudicar a vida social dela na escola. Minha filha Sofia tem 16 anos e estuda em uma escola particular frequentada por filhos de famílias ricas. Minha esposa trabalha lá, então tivemos um ótimo desconto. Eu preferiria mandar as crianças para a escola pública, mas o nosso distrito escolar é muito ruim, então acabamos optando pela escola particular. Não gosto do comportamento das crianças naquela escola, são muito snobs. Meu limite foi quando meu filho me mostrou um vídeo da minha filha sendo muito rude com um funcionário de fast food. Minha esposa e eu decidimos que ela deveria trabalhar para aprender a respeitar essas pessoas. E como é horrível quando um cliente é grosseiro. Então ela tem trabalhado na Target e lidado com todos os clientes. Ela odeia isso e a notícia se espalhou na escola de que agora ela tem um emprego. Por isso, as pessoas deixaram de convidá-la para sair, pois consideram ter emprego brega. Minha esposa quer largar o emprego e discutimos isso. Acho que é o melhor. Ela percebe que eles nunca foram amigos de verdade e que deveria manter o emprego. Minha esposa acha que sou um idiota injusto e Sofia me odeia agora. Sou idiota por isso? Você não é o idiota. Como ex-funcionário de restaurante no ensino médio, acho que todos deveriam trabalhar pelo menos 1 ano. Você trabalha em todos os feriados, pelo menos uma vez, como funcionário de restaurante ou loja. Assim, é provável que pensem 2 vezes antes de maltratar os funcionários depois disso. Talvez faça algo parecido. Ela precisa trabalhar o ano todo, inclusive em tempo integral no verão. Autor original, concordo com isso. Lembro de ter levado bronca no cinema na adolescência. Nunca fui rude com funcionários, pois sei que esses empregos são ruins e não quero dificultar para ela. Andar no lugar do trabalhador de serviços é uma ótima maneira de aprender empatia e entender como suas ações afetam os outros que estão trabalhando. Você não é o babaca. Sua filha ir a menos festas é ruim, mas você está certo. Eles nunca foram amigos de verdade dela. Se acham brega uma garota de 16 anos trabalhar, mantenha sua posição. Sua filha deve entender que trabalhar nem sempre é divertido, mas é importante. Diferente das amigas, ela não tem pais ricos para sustentá-la. Aprender a ganhar e economizar ensina lições importantes, além de mostrar empatia pelos trabalhadores. Você é o idiota. Ela conseguiu o emprego e odiou. A lição de que maltratar pessoas pode afetar negativamente seu grupo de amigas pode fazer sentido. Isso pode não ser o que você quer. Imagine que você pega sua sogra tossindo de propósito nos seus Cheetos e ela diz que está fortalecendo seu sistema imunológico. Isso acontece na nossa próxima história, que já apareceu na sua tela. Toque para ouvir. Karen e eu já estamos esperando por você.